Assista a partir de agora o curso sobre Direito do Trabalho da professora Juliana Alves Serpa. Durante as 5 aulas, ela vai falar sobre jornada, intervalo intrajornada, contribuição sindical, rescisão contratual, homologação e termo de quitação anual. Além de abordar ainda as esferas processuais, os honorários de sucumbência e a liquidação de pedidos. Assista à aula 5. Olá, bem-vindos de volta à nossa 5ª e última aula. Bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Juliana Alves Serpa, sou professora, sou advogada, sou pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal. Estamos tratando nessa aula sobre as principais alterações advindas da Reforma Trabalhista de 2017. Ao longo das aulas já falamos de temas importantes que foram alterados com a reforma. Falamos sobre o tamanho dessa reforma, quais foram os pontos em que essa reforma se deu, quais foram as principais alterações. Lembra que eu falei para vocês? Foram 117 artigos modificados, então não dá para falar sobre todos, mas aqui nós tratamos dos mais importantes do nosso dia a dia, da nossa relação de trabalho, da nossa prestação de serviço. Nas aulas anteriores tivemos uma boa noção do que é o contrato de trabalho, quais são os contratos de trabalho possíveis, como se dá a rescisão desse contrato de trabalho e como é feita a homologação. Lá na primeira aula, eu tinha comentado com vocês que essa reforma trabalhista, ela mexeu em todos os pilares do direito do trabalho. E hoje, nessa aula especificamente, nós vamos falar um pouco sobre as alterações que se deram na esfera processual do trabalho. Quais foram as alterações que nós tivemos na esfera processual, porque também tivemos alterações aqui, tá? Então, nessa aula, a ideia é que eu passe para vocês quais foram essas alterações, como se dá uma reclamatória trabalhista. Vou tentar fazer um aparato aqui de toda uma reclamatória trabalhista, de como isso funciona, quais são as instâncias, porque a Justiça do Trabalho é muito importante. É na Justiça do Trabalho que você reclama os problemas que você tem na sua relação de trabalho. Então, a Justiça do Trabalho serve para isso, para dirimir, para processar e julgar os conflitos existentes na relação de trabalho. É feita para o empregado e para o empregador, mas sempre com essa ideia, sempre vislumbrando que o empregador é a parte mais frágil de uma relação de trabalho. Então, nessa aula, nós veremos como se dá, como é feita uma reclamatória trabalhista e quais foram as alterações principais que nós tivemos nessa esfera, nessa seara do procedimento, nessa seara processual das lides das relações de trabalho. Inicialmente, como funciona? Eu vou passar para vocês como funciona uma reclamatória trabalhista. Primeira coisa que você precisa é procurar um advogado. Não precisa ser advogado particular, tá? Só se você quiser, pode ser um advogado público. Nós temos advogados gratuitos também nos núcleos de prática jurídica das faculdades, dos quais os senhores em breve estarão fazendo parte, não é? Então você precisa disso para quê? Para saber, para conhecer, para saber se algum direito seu foi suprimido durante a sua relação de trabalho. Sabendo disso, você ingressa com uma reclamatória trabalhista. Pessoal, vou reforçar, tá? Nas aulas passadas a gente falou sobre isso. Existem muitos mitos sobre o direito do trabalho. O nosso trabalho é desmistificar o direito do trabalho, é sumir com alguns desses mitos, algumas verdades que a gente traz que nem são nossas, Que a gente nem buscou esse conhecimento. Você ficou sabendo, você ouviu falar, não, mas se entrar com uma reclamação trabalhista, se entrar com um processo, demora demais. Às vezes demora mesmo, mas qual a diferença? Você não leva ele na bolsa, você não leva ele nas costas, você não leva ele na mochila, Sua vida continua, você continua trabalhando, você continua sua vida normalmente e o processo está correndo aqui paralelamente.
Quando terminar, terminou, né? Toda hora é hora de receber um dinheiro inesperado. Então, se você tem um direito que foi suprimido durante a sua relação de trabalho, se você tem conhecimento que esse direito foi suprimido, ingresse sim com a reclamatória trabalhista. Outro mito muito grande que a gente tem sobre isso é de que entrar com uma reclamatória trabalhista, iniciar um processo trabalhista é uma espécie de vingança, né? É uma espécie de revanche contra o seu ex-chefe. Não é, pessoal, não é, tá? Não tem nada a ver com isso. Se você entrar com uma reclamatória trabalhista com essa intenção, nesse sentido, você vai ficar frustrado, tá? A reclamatória trabalhista é para você requerer direitos seus que foram suprimidos durante a sua relação de trabalho. A Justiça do Trabalho protege o trabalhador, mas também protege o empregador para que as regras sejam cumpridas. Lembra que eu falei sobre contratos? O contrato de trabalho traz todas as regras da sua prestação de serviço. O contrato de trabalho traz as regras de como se dará a sua prestação de serviço. Então, o seu contrato de trabalho, a convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho, são imprescindíveis para você saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, quais são os direitos do seu empregador e quais são os deveres dele também. Então, agora, vamos falar sobre como funciona, como se dá uma reclamatória trabalhista. Você teve um direito suprimido durante a sua relação de trabalho. E aí você procura um advogado trabalhista, não é? Você procura um advogado para ingressar com uma reclamatória trabalhista para você. Em regra, ele vai ouvir aquilo que você tem para dizer, ele vai te dizer se você tem algum direito que foi suprimido ou não e vai dizer se compensa, se não compensa, entrar com uma reclamatória trabalhista, certo? Uma vez ingressando no judiciário, o seu advogado vai fazer uma petição inicial. Primeiramente, ele precisa da sua procuração, ele vai pedir para você assinar uma procuração. E o que isso significa? Que você passa para ele poderes para falar por você em juízo. Só assim ele vai ter poderes para fazer a petição inicial. A petição inicial está prevista no nosso Código Civil, no nosso Código de Processo Civil. Então, ela já traz consigo qual é a forma, como deverá ser feita, o que é a petição inicial. Gente, o juiz não conhece você, não conhece o seu chefe e não conhece a sua relação de trabalho. Ele não sabe o que aconteceu na sua relação de trabalho e a única forma dele saber é com as informações que estiverem no processo. Então, a petição inicial nada mais é do que contar a história. O seu advogado vai contar a história. Inicialmente, a petição inicial tem 3 quesitos legais básicos. Primeiro, a qualificação das partes. Ele vai dizer para o juiz quem é você, onde você mora, qual é o seu estado civil. E ele vai dizer quem é essa empresa onde você trabalhou, qual é essa empresa, onde ela fica e quais são os dados dessa empresa. E aí ele inicia a petição inicial, ele inicia a história. Então, o primeiro requisito da petição inicial são os fatos. E ele vai narrar os fatos. Ele vai dizer que você trabalhou para tal empregador durante tal período, percebendo tal salário, e ele vai dizer qual foi o problema, o que aconteceu nessa relação de trabalho que fez com que ela chegasse ao fim, que fez com que chegasse à rescisão, não é, desse contrato de trabalho. Logo em seguida, ele vai falar sobre o direito. Necessariamente, tá? O advogado, ele precisa indicar para o juiz, de acordo com a CLT, de acordo com as normas de trabalho internacional, de acordo com a convenção coletiva, o acordo coletivo do sindicato, ele tem que indicar para o juiz especificamente onde está aquele direito que foi suprimido de você. Então, ele vai dizer, de acordo com o artigo tal, tal direito foi suprimido. Ele vai dizer ao juiz onde está esse direito que foi suprimido durante a sua relação de trabalho. Por último, o pedido, né? Porque se você entrou com uma reclamatória trabalhista, você tinha alguma coisa a pedir. Então, esse é o último requisito da petição inicial, é o pedido. E esse foi aquele que sofreu uma alteração na reforma trabalhista de 2017.
Antes da reforma, o pedido não necessariamente precisava ser discriminado, você não precisava colocar o valor da causa de acordo, discriminando cada um dos pedidos. Depois da reforma trabalhista, isso passou a ser obrigatório. Então, quando o seu advogado faz a petição inicial, ele vai indicar qual direito seu que foi suprimido, onde esse direito está elencado, em qual regra de direito material esse seu direito está elencado, e ele vai fazer a liquidação dos pedidos, ele vai liquidar os pedidos. Lá no artigo 840 da CLT, diz assim, ó, o pedido deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor. Certo, determinado e com indicação do seu valor. Então, ele vai dizer quanto a empresa te deve de 13º, quanto a empresa te deve de saldo de salário, quanto a empresa te deve de fundo de garantia, quanto a empresa deve de férias vencidas ou proporcionais, de 13º, tá? Então, ele vai elencar todos os direitos previstos ali na sua rescisão, né? Todas as verbas rescisórias que você deveria ter recebido. Ele vai dizer quais as que você já recebeu, porém vai cobrar aquelas que você não recebeu. Então, de acordo com o artigo 840 da CLT, agora o pedido tem que ser, é uma exigência, tá, gente? O pedido tem que ser formulado, discriminado e tem que estar de forma correta. Então, não pode ser genérico, tá? Não pode ser um pedido genérico. Ah, eu peço no pedido, ante o exposto, peço todos os direitos que o meu cliente tem para receber. Não pode ser assim, tá? Tem que haver essa discriminação de cada um. Feita a petição inicial, o seu advogado vai protocolar a inicial. O que que isso significa? Vai fazer com que ela exista no mundo jurídico, vai iniciar-se um processo trabalhista. Como isso é feito, pessoal? O seu advogado, ele vai protocolar a ação. Tudo isso hoje é feito de forma eletrônica, tá? Existe um sistema chamado PJE, Processo Judicial Eletrônico. O seu advogado entra lá com os seus dados, com a sua documentação, com a petição inicial pronta, e aí ele vai protocolar de acordo com a competência, tá? Isso também é muito importante. É necessário que o seu advogado saiba quem tem competência para processar e julgar aquela lide. Então, o seu problema se deu no trabalho, na relação de trabalho, na Justiça do Trabalho, tá? Nas varas do trabalho. Em qual vara do trabalho o meu processo vai cair? Vou dar um exemplo para vocês aqui em Brasília. Em Brasília, nós temos 21 varas do trabalho. Nós temos Justiça do Trabalho em Brasília, na Asa Norte, em Taguatinga e no Gama. Quem define a competência do local para processar e julgar a sua ação é o local da sua prestação de serviço, certo? Ou o local mais próximo, né, da sua prestação de serviço. Então, se você trabalhou aqui no plano piloto, se você trabalhou em alguma cidade satélite mais próxima do plano piloto, sua ação vai ser ajuizada aqui em Brasília. Se você trabalhou em Taguatinga, Ceilândia, se você trabalhou mais perto do Fórum de Taguatinga, Taguatinga vai ser responsável para processar e julgar a sua ação, tá? Então, o advogado, sabendo disso, ele vai para uma dessas, ele entra no sistema de alguma dessas varas do trabalho que nós temos aqui e ele vai protocolar a sua petição. No momento do protocolo, gera-se um número único, um número de processo que é único. Ali o seu processo começa a existir no mundo jurídico, certo? Uma vez protocolada a ação, já existe um número de processo. Esse processo vai para inspeção. A vara vai inspecionar para saber se a petição inicial do seu advogado preenche todos os requisitos mínimos legais pré-estabelecidos. Feito isso, o processo vai a primeira vez para o juiz, para a primeira decisão. Chegando ao juiz o seu processo, a primeira coisa que ele faz é chamar a empresa, é convocar a empresa, é dizer que você está lá reclamando dela e ele tem que vir aqui para
dar explicações, não é? Então, ele vai mandar intimar a empresa que você trabalhava, ela vai receber uma contrafé, que é uma cópia da petição inicial que o seu advogado fez, para saber quais são os direitos que você está reclamando, não é? E aí ele vai ter um prazo para apresentar a contestação. O que é isso, gente? É a defesa, né? É a defesa da empresa. É o momento que ela tem para provar que já pagou aquilo que você está pedindo ou para dizer que aquilo que você está pedindo não merece prosperar. Então, ela vai ter esse prazo. E aí, seguimos para a primeira e mais importante audiência do seu processo, tá? A primeira audiência do seu processo, o juiz vai mandar marcar uma audiência de conciliação. E olha o nome, conciliar. A ideia dessa audiência é um acordo, é entrar num acordo entre as partes, não é? Então, nessa audiência, você vai estar presente com o seu advogado, a empresa vai estar presente com o advogado dela e a ideia, essa audiência é feita por um conciliador. A ideia é que vocês discutam entre si, conversem entre si e cheguem a um acordo. O acordo é a melhor opção para as partes. Às vezes ele não é possível, isso é verdade, mas é a melhor opção para ambas as partes. Então existe essa possibilidade nessa primeira audiência. Havendo um acordo na audiência de conciliação, o seu advogado concordando, o advogado da empresa concordando, perceba, vocês dois estão amparados de forma técnica, não é? O seu advogado está lá, o advogado da empresa está lá. Então, ambos estão amparados tecnicamente. Chegando a um acordo, o conciliador vai redigir uma ata com os termos desse acordo. Você assina, o seu advogado assina, a empresa assina, o advogado da empresa assina, o juiz vem até a sala e assina essa ata. Muita atenção nisso aqui, tá? A ata formulada no acordo na sua audiência de conciliação, essa ata tem força de sentença, tá? Uma vez homologada, uma vez assinada por todas as partes, essa ata tem força de sentença. E aí o seu processo praticamente acabou, não é? Você tinha um problema, esse problema já foi resolvido. Então, ali nós vamos para a execução. Pagou o que devia, recebeu o que tinha direito, acabou o processo, tá? Vai transitar em julgado e acabou o seu processo. Então, pode ser que se resolva na primeira audiência, pode ser que não. Mas se ficar resolvido, a ata tem força de sentença e deverá ser cumprida. Pessoal, muito importante isso, tá? Porque tudo que constar na ata dessa audiência terá força de sentença e terá que ser cumprido. Então, pode haver um parcelamento nesse momento, nessa audiência de conciliação? Pode, não tem problema nenhum. Desde que esteja no acordo entre vocês, pode ser que a empresa ofereça, fala, ó, eu até consigo pagar esses 10 mil, mas não consigo pagar de uma vez. Dá para dividir? Se for interessante para você, você pode dizer, dá para dividir, não tem problema nenhum, pode dividir sim. Porém, na ata vai constar que houve um parcelamento e quais são as datas para pagamento desse parcelamento. E isso é importante por quê, pessoal? Porque na Justiça do Trabalho você tem uma multa de 100% em caso de descumprimento de parcela de acordo, tá? Então, feito o acordo ali, homologado esse acordo, aquilo é uma sentença. Ah, eu vou pagar para você, meu empregado, R$2.000 em 5 vezes. Então, todo dia 10 de cada mês, eu vou depositar R$2.000 e vou comprovar no processo que eu fiz esse depósito, não é? E se não fizer? E se dia 10 eu esqueci, eu não fui no banco, eu estava sem celular, eu não consegui fazer um Pix, eu não consegui fazer o pagamento, amanhã a multa já é de 100% sobre o valor da parcela, tá? Não é sobre o valor do montante, é sobre o valor da parcela. Então, essa parcela de 2.000 vira 4.000, não é? Fiz um acordo na minha primeira audiência, na minha audiência de conciliação. O acordo foi assinado, foi pago, acabou o processo será arquivado.
Não teve acordo, professora. Chegou lá, o que ele ofereceu não era interessante, ou a minha contraproposta não foi aceita, não tivemos acordo. Ok, o processo segue o seu curso. Lembre-se, o acordo é uma faculdade. O acordo faz quem quer, então é uma faculdade das partes. Não quis fazer na primeira audiência, não tem problema, tá? O juiz vai mandar marcar a sua segunda e agora sim, a mais importante audiência do seu processo. É a audiência de instrução e julgamento. Essa audiência é onde você e o seu empregador terão a possibilidade de apresentar todas as provas que coadunam com os seus pedidos, todas as provas que garantem que aquilo que você está pedindo é realmente devido. Essa audiência é muito importante. Nessa audiência, você estará presente com o seu advogado e a empresa estará presente com o advogado por meio de um preposto. Quando eu entro aqui nessa questão do preposto, tivemos também uma alteração muito importante. E aí eu faço um adendo aqui dentro dessa forma como se faz esse seu processo, não é? O preposto da empresa, antes da reforma trabalhista, ele obrigatoriamente tinha que ser um empregado da empresa e que tivesse conhecimento sobre os fatos que estavam sendo discutidos naquela audiência, naquele processo, não é? Então, obrigatoriamente, ele tinha que ser um empregado da empresa e tinha que saber, ele tinha que ter correlação com os fatos, né? Ele tinha que ter, pelo menos, conhecimento dos fatos que estavam sendo ali discutidos. Com a reforma trabalhista de 2017, não existe mais essa obrigatoriedade. O preposto não precisa ser empregado da empresa. Pode ser qualquer outra pessoa que o seu empregador queira mandar no lugar dele. Só que lembrando, o preposto responde pela empresa. Então, o preposto tem a obrigação de falar sobre o contrato de trabalho. Tudo que ele disser ou tudo que ele deixar de dizer será visto como confissão no processo. Então, mesmo que não precise ser um funcionário da empresa, é necessário que ele tenha conhecimento sobre os fatos, até porque a empresa está passando para essa pessoa todos os poderes para falar em seu nome numa audiência muito importante, não é? Então, essa alteração foi muito importante. Não existe mais a necessidade de o preposto ser um empregado da empresa. O artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 483 da CLT prevê essa possibilidade, tá? Dessa substituição do gerente. Pode ser o gerente, pode ser um funcionário ou pode nem ser um funcionário, tá? O preposto da empresa pode ser qualquer pessoa que a empresa mandou para lá para fazer a audiência no lugar dela. E ele fala pela empresa, ele responde pela empresa. Tudo o que ele disser ou tudo que deixar de dizer, em tudo que for omisso, será responsabilidade da empresa como um todo, certo? Por que eu falei que essa é a audiência mais importante que você tem no seu processo? Porque é o momento de convencer o juiz. Lembra que eu falei que o juiz não conhece você, não conhece o seu chefe, não conhece a sua relação de trabalho? Então, esse é o momento de você produzir as provas necessárias para convencer o juiz que você realmente tem direito àquilo que está sendo pedido. Nessa audiência, você será ouvido como parte, o juiz vai pedir para o preposto sair da sala e você será ouvido, ele vai te fazer perguntas que buscam elucidar os fatos, não é? O juiz só conhece o que está no papel, ele só conhece o que está no processo, ele não conhece pessoalmente você ou seu empregador. Então, ele quer elucidar, porque ele precisa chegar a um consenso, ele precisa chegar numa sentença, ele precisa dizer quem está certo e quem não está certo. Então, nesse momento, ele vai ouvir você como parte, ele vai ouvir o preposto da empresa sobre os fatos que ele deseja elucidar, e esse é o momento em que poderão ser ouvidas até 3 testemunhas de ambas as partes. A testemunha é
importantíssima na Justiça do Trabalho. É talvez a prova mais importante que nós temos na Justiça do Trabalho. Por quê, gente? Porque a relação de trabalho é uma relação muito íntima. É muito difícil saber o que realmente acontece dentro da sua relação de trabalho. Às vezes eu vejo que você sai do trabalho todo dia às 6h30 e o seu horário é às 6. Mas como é que eu vou saber se você estava trabalhando até 6h30? Como eu vou saber se você não sai, vai ao banheiro, vai se maquiar primeiro, vai trocar de roupa para depois ir embora? Então, nesse caso, para comprovar uma hora extra, teria que ser alguém que trabalhou com você no mesmo lugar. Teria que ser alguém que participou da sua rotina, não é? Então, a testemunha necessariamente precisa ter relação com os fatos. Ela vai lá para dizer o que viu e o que sabe. Se não viu, diz que não viu. Se não lembra, diz que não lembra. Mas ela está lá para contribuir com a justiça, para contribuir com o convencimento do magistrado. E exatamente por isso nós temos regras para essas testemunhas. A testemunha não pode ser seu amigo íntimo, ela não pode ser seu parente, não pode ser namorado ou namorada. Por quê, gente? Porque a testemunha vai ser juramentada. O juiz vai perguntar, assim que a testemunha sentar, ele vai juramentar a testemunha. Ele vai dizer que ela está ali para contribuir com a justiça, para falar os fatos que sabe e para contribuir com o magistrado. Se mentir, poderá sair de lá presa, tá? Gente, o juiz é obrigado a falar esse texto, ele é obrigado a advertir a testemunha. Por quê? Porque mentir em juízo é crime, é um crime federal. Se o juiz entender que a testemunha está mentindo, ela poderá sair da audiência presa. Então, a função da testemunha é elucidar o juiz, é elucidar o julgador, é fazer com que o julgador entenda o que realmente aconteceu nessa relação de trabalho. A testemunha precisa ter relação com os fatos, ela precisa ter trabalhado com você naquele período ou trabalhava perto de você naquele período. Tudo isso vai depender do que é que você pretende provar com essa testemunha, não é? Então, podem ter até 3 testemunhas, tanto do empregado quanto do empregador. Ouvidas todas as partes, o juiz irá marcar o julgamento, não é? O julgamento, ou não necessariamente. O seu processo vai para uma sentença. A sentença é a resolução do mérito, né? É quando vai ser discutido todos os direitos que foram colocados nessas petições, tanto na petição inicial, quanto na contestação, quanto na réplica. O juiz vai apreciar o conjunto probatório, o conjunto de provas que foram colhidas durante essa instrução, e aí ele vai chegar numa decisão. Esse é o momento em que o juiz vai dar a sentença no seu processo. Ele vai dizer quem tem razão, tem razão no que está pedindo, quem não tem razão, quem deve pagar e quem deve receber. Mas pode ser que você não concorde com a sentença. Pode ser que a sentença esteja obscura. Pode ser que o magistrado tenha esquecido, tenha deixado de falar alguma coisa que foi pedida ou que foi solicitada na sua petição inicial ou no seu processo como um todo. Então, cabe recurso? Posso reclamar, professora? Não gostei da sentença, posso reclamar? Pode, tá? Sempre pode. Da sentença cabem 2 recursos. O primeiro é o embargo de declaração no prazo de 5 dias. O que é o embargo de declaração? É quando o juiz deixa de falar sobre alguma coisa que foi suscitada no processo ou quando ele fala alguma coisa que não está no processo, que está fora do processo. Daí a gente entra com embargo de declaração em 5 dias, apenas para que ele adeque, para que ele ajeite essa sentença da forma como é necessária. Não tem nenhuma obscuridade, não tem nenhuma contradição na minha sentença, mas eu não concordo, eu quero recorrer. Pode recorrer, tá? Pode recorrer para o que a gente chama de segunda instância, pode recorrer para os TRTs das regiões. Aí
a gente vai ter que fazer um recurso ordinário, a gente chama de RO, né? Que é o quê, gente? É recorrer para uma segunda instância, é fazer um recurso contra aquela sentença. Entenda, na segunda instância não tem mais audiência, tá? Lembra que eu falei que a audiência mais importante do seu processo era aquela audiência de instrução? É a audiência mais importante do seu processo. Na segunda instância não tem mais audiência, no máximo você tem uma sustentação oral feita pelo advogado, mas não mais as partes, tá? Então, no recurso ordinário, você vai atacar a sentença, você vai atacar aquilo que você não ganhou, que você pediu, que você acredita que você provou, mas que você não ganhou, certo? A empresa também terá um prazo para apresentar as suas contrarrazões e aí ele será analisado, não mais por um juiz de primeiro grau, mas agora por um desembargador, né? Por um colegiado de desembargadores que vão decidir se aquela sentença deve ser procedente ou improcedente, se acolhe aquela sentença no todo ou em parte. Pode ser que o desembargador diga, olha, a sentença até certo ponto está correta, em tal ponto eu acredito que não esteja correta. Então, esse provimento ele pode ser parcial ou pode ser total, tá? Daquela sentença que foi feita. Professora, recebi a sentença, fiz o recurso ordinário, continuo não gostando. Eu continuo descrente. Eu acho que eu provei alguma coisa que não foi visualizada nas duas instâncias. Posso recorrer novamente? Pode recorrer novamente, tá? Existe a opção de se recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, TST. Nesse caso, nós fazemos o que a gente chama de recurso de revista. É o terceiro e último recurso da Justiça do Trabalho. Esse contém uma forma muito mais complexa. Por quê? Porque ele vai ser analisado por um colegiado de desembargadores no Tribunal Superior do Trabalho. É o máximo da Justiça do Trabalho, é a última palavra quando se fala em Justiça do Trabalho. Então, a gente faz um recurso de revista, a empresa tem o seu prazo também para apresentar as suas contrarrazões desse recurso de revista e aí ele vai ser analisado por um juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade vai verificar se o seu processo, se aquele recurso preenche os requisitos mínimos legais pré-estabelecidos para que seja apreciado pelo colegiado de desembargadores. Se o seu recurso passa do juízo de admissibilidade, ele vai para uma fila do Brasil inteiro, não é? Porque, gente, o TST, como eu falei, é a ordem máxima da Justiça do Trabalho. Então, o TST recebe processos de todo o Brasil, do país inteiro. Todo mundo que faz recurso de revista é mandado aqui para Brasília. Então, o TST vai analisar esse recurso e aí vai dizer, vai bater o martelo, vai dizer quem tem razão e quem não tem razão. Uma vez decidido pelo TST, o seu processo vai transitar em julgado e volta para a vara de origem para dar-se início à execução. Professora, mas o que é transitar em julgado? O que significa o trânsito em julgado de uma sentença? Significa que não cabe mais recurso, significa que aquele assunto nunca mais será novamente discutido, tá? Não cabe mais recurso, o que está decidido ali está decidido, quem deve paga, quem tem direito recebe, o processo volta para a vara de origem e dá-se início ao processo de execução trabalhista, que é exatamente isso, tá? O processo vai para o juiz novamente e ele vai abrir um prazo para que aquele que perdeu, aquele que foi sucumbente, faça o pagamento, certo? Feito o pagamento, arquiva-se o processo, acabou o problema, não é? Pessoal, uma coisa importante que a gente precisa dizer sobre isso. Vocês perceberam todo o trâmite que um processo pode ter? Todo o tempo que um processo pode ter?
Você percebe que o advogado, depois que ele protocola sua petição inicial, ele não tem ingerência nenhuma sobre o seu processo? Ele depende completamente de todo o sistema da justiça para que esse processo continue? Então, é humanamente impossível dizer quanto tempo esse processo vai durar. E essa é a primeira pergunta que todo cliente faz. Mas esse processo demora? Doutora, quanto tempo a senhora acha que leva esse processo? É impossível, tá? É impossível conseguir precisar quanto tempo leva um processo, seja ele trabalhista ou de qualquer outra área, certo? Findo o processo, uma alteração importante também que nós tivemos na reforma de 2017, e essa diz respeito mais especificamente aos advogados, é o advento do honorário de sucumbência na Justiça do Trabalho. Na minha graduação, esse foi o tema da minha monografia, foi o tema do meu TCC. Quando eu me formei, ainda não era devido, né? Foi antes da reforma trabalhista. Então, não era devido o honorário de sucumbência aos advogados na Justiça do Trabalho. Para começar, vamos entender o que é honorário de sucumbência, não é? O honorário de sucumbência, ele é devido aos advogados, ao advogado da outra parte, ao advogado que venceu nessa ação. Então, depois da reforma trabalhista, é possível o pedido de honorários de sucumbência, que é devido ao advogado, tá? Independente do contrato de honorários que o advogado fez com o seu cliente. Isso é pago pela outra parte e diretamente ao advogado. O juiz irá decidir quanto será o quantum desse honorário de sucumbência. Então, ele vai analisar qual foi o zelo do advogado para fazer aquele processo, quanto de trabalho, quanto de tempo ele despendeu para poder finalizar aquele processo. Então, ele vai condenar a outra parte a pagar honorários de sucumbência para o advogado da parte vencedora, não é? Entre 5% e 15% do valor da causa, tá? Então, isso será arbitrado também pelo próprio magistrado, pelo próprio juiz, será feito na sentença. Uma coisa importante sobre isso, tá, gente? Se o empregado foi o sucumbente, o que é sucumbir? É perder, não é? Então, se o empregado entrou com uma reclamatória trabalhista, se ele foi sucumbente, se ele perdeu aquilo que ele estava pedindo, se de alguma forma ele não conseguiu provar que ele tinha aquele direito que estava sendo solicitado, se ele era beneficiário da justiça gratuita, o que é isso? Ele não poderia arcar com as custas do processo sem que isso causasse dano, causasse mal ao seu sustento próprio, ao sustento de sua família. Aí a exigibilidade do honorário de sucumbência fica suspensa, tá? Essa suspensão pode se dar por até 2 anos, desde que não comprovada que a situação desse empregado melhorou de alguma forma. Então, se o empregado não tem condições de fazer esse pagamento, a exigibilidade vai ficar suspensa ali por 2 anos e depois ela prescreve, tá? Não será mais devido. É importante falar sobre isso porque antes da reforma, o honorário de sucumbência só era devido ao advogado que era representante de entidade sindical. Então, se a parte entrasse, se o reclamado entrasse com uma ação, né, o empregado, o trabalhador, se ele entrasse com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho e ele entrasse pelo sindicato, aí era devido o honorário de sucumbência para o advogado da entidade sindical, não é? E aí, com a reforma trabalhista de 2017, isso passou a ser para todos os advogados que militam e que trabalham na Justiça do Trabalho. Então, é uma inovação também muito importante, especialmente para os advogados, não é? Então, agora é devido, tá? O honorário de sucumbência também na Justiça do Trabalho. Então, chegamos à execução, né?
a execução da sentença ou do acórdão, né? Porque quando o seu processo recebe uma decisão no segundo grau ou no terceiro grau, nos TRTs ou no TST, a gente chama essa decisão de acórdão, tá? Então, transitou em julgado, não existe mais a possibilidade de recurso, vamos para a execução, né? Para a execução da sentença, a execução do acórdão, para a execução do que ficou resolvido, definido naquele seu processo. Então, a empresa será intimada, terá um prazo para fazer o pagamento de forma espontânea, sob pena de multa, que será acrescida pelo magistrado também, pelo juiz. E aí, finaliza-se o seu processo, né? Desde que seja pago isso, desde que seja feito o pagamento de forma espontânea, finaliza-se o seu processo. Mais uma particularidade que nós temos também, que pode ser que esse pagamento não aconteça, não é? Pode ser que a empresa não exista mais, pode ser que você não saiba mais onde está a empresa, ela tenha deixado de responder no processo, pode ser que você não consiga receber essas verbas que você ganhou, é o tal do ganhou, mas não levou, né? Então, aí temos todo um trâmite dentro do processo de execução, tá? Então, a verba trabalhista, a sentença trabalhista, é considerada uma verba de caráter alimentar. A própria lei entende que você trabalha para o seu sustento próprio e para o sustento da sua família. O fato de ser uma verba de caráter alimentar traz para essa verba uma proteção especial do Estado, não é? Então, até a forma de execução das sentenças trabalhistas se dão de uma forma diferente. Lembra que a gente falou que o salário é impenhorável, que não admite penhora? Se for para pagar uma outra verba de caráter alimentar, aí ele admite, logicamente dentro das proporções legais, não é? Mas na execução trabalhista, por exemplo, isso é plenamente possível, tá? Porque o salário é uma verba de caráter alimentar, mas a verba trabalhista também. Então, veja bem, eu tenho até um exemplo disso, porque eu fiz um processo pessoal que era um senhor que era aposentado, né? E tinha um caseiro na casa dele, só que ele não fez contrato nenhum. O contrato, não existia contrato. Ele falava que nem reconhecia como um empregado para ele, era como um filho que estava ali, que ajudava ele, e ele deu moradia para esse rapaz. Eu fiz esse processo e aí, quando a gente falou de contratos, lembra, eu falei disso, né? Se o contrato não estiver escrito, se ele não prevê forma, ele é um contrato por tempo indeterminado. Então, ficou comprovado que esse rapaz trabalhou durante esse período, naquele local, e aí esse senhor foi condenado ao pagamento de verbas trabalhistas. A renda dele era só a aposentadoria. Essa era a renda que ele tinha para sustentar ele, a esposa, a família e a chácara onde ele morava. Porém, foi deferida uma penhora de 30% sobre o valor da aposentadoria dele, tá? Por que isso foi possível? Porque era uma verba de caráter alimentar. Tá? A aposentadoria dele é uma verba de caráter alimentar, mas a verba trabalhista do reclamante também é uma verba de caráter alimentar. Então, foi deferida uma penhora de 30% sobre o valor da aposentadoria. Então, percebam, na Justiça do Trabalho, a execução ela pode se dar de uma forma um pouco mais simples, não é? A desconsideração da pessoa jurídica pode ser feita de forma um pouco mais rápida. O que é isso, professora? Olha só, quando a empresa, quando você não encontra bens da empresa para prosseguir com a execução, quando você não encontra bens, não encontra dinheiro em conta bancária, não encontra um local onde fazer essa cobrança, você pode pedir a desconsideração da pessoa jurídica. Por quê? A obrigação de te pagar, quem te contratou foi aquele CNPJ, não é? Foi aquela empresa. Foi ela que te contratou, foi para ela que você prestou serviço. Mas você ganhou a ação e quando você vai para a fase de execução, quando você vai para a cobrança dessa ação, aquela empresa não tem bens, aquela empresa não tem nada para te pagar. E aí o que a gente faz? Existe essa possibilidade, tá?
Claro que tecnicamente é um pouco mais complicado de fazer, mas o cerne é exatamente esse. Você pede a desconsideração da pessoa jurídica. O que é isso? Você desconsidera o CNPJ, você desconsidera a empresa que te contratou e atinge os bens dos sócios, né? Os bens dos donos daquela empresa, da pessoa física por trás da pessoa jurídica. Então, essa também é uma possibilidade que a gente tem dentro da execução trabalhista. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa quinta e última aula. Falamos aqui sobre as principais alterações que a reforma trabalhista de 2017 trouxe. Falamos que houveram muitas alterações, não é? A reforma trabalhista de 2017 foi a maior reforma que nós já tivemos desde o advento da consolidação das leis do trabalho, que é de 1943. Então, falamos sobre os assuntos mais importantes. Eu acredito que a partir de agora você já consiga tirar as suas próprias conclusões sobre a reforma, não é? Sabendo de tudo que a gente falou aqui, você já consegue tirar suas conclusões. A reforma foi boa para o empregado ou foi ruim? Foi boa para o empregador ou foi ruim? Alguns direitos foram retirados ou suprimidos nessa reforma, não é? A parte mais importante, a parte que nos chama mais atenção nessa reforma foi o quê? O enfraquecimento da entidade sindical e o fortalecimento e a possibilidade do acordado ser maior que o legislado, né? O acordado agora se sobrepõe ao legislado e não necessariamente para beneficiar o empregado. Isso é muito importante. O enfraquecimento da entidade sindical, as alterações que nós tivemos, algumas benéficas, outras nem tanto, quando a gente fala sobre direito material, tratamos aqui sobre as mais importantes para o dia a dia, as mais importantes para a nossa prestação de serviço, para o nosso emprego ali, para o nosso dia a dia mesmo. Não se esqueçam das dicas que eu dei nas últimas aulas. Gente, é muito importante que você tenha conhecimento sobre o seu contrato de trabalho, sobre a convenção coletiva de trabalho da sua categoria, sobre o acordo coletivo de trabalho da sua categoria. Lá estão todas as regras sobre a sua relação de trabalho, sobre a sua prestação de serviço, tá? Para cobrar do seu empregador, você precisa saber a que ele está obrigado, não é? Então, não se esqueçam, você tem obrigações no seu trabalho, mas o seu empregador também tem obrigações. As obrigações e os direitos são para todos e não para alguns, não é? Então, agora vamos verificar os nossos conhecimentos, né? Temos o nosso último quiz, o quiz da última aula. Vamos ver aqui tudo que a gente conseguiu aprender nessa aula. Primeiro quiz. Com o advento da reforma trabalhista de 2017, os honorários de sucumbência passaram a ser devidos também na Justiça do Trabalho. Sabendo disso, assinale a alternativa correta. Letra A. Os honorários de sucumbência sempre foram devidos na Justiça do Trabalho? Letra B. Os honorários de sucumbência são devidos apenas pelo empregador? Letra C. Os honorários de sucumbência são suspensos nos casos de gratuidade de justiça? Ou letra C, os honorários de sucumbência não são obrigatórios na Justiça do Trabalho? E a nossa alternativa certa é letra C. Os honorários de sucumbência estão suspensos, serão suspensos nos casos de gratuidade de justiça. Então, veja bem, se o sucumbente, se o empregado sucumbente ou o empregador que for sucumbente, ele tiver gratuidade de justiça, ele tiver justiça gratuita, a exigibilidade dos honorários de sucumbência serão suspensas por até 2 anos, certo? Próximo quiz. Sobre a liquidação dos pedidos na petição inicial, é correto afirmar, letra A, a liquidação dos pedidos deve ser feita de forma ordenada, condizente com os direitos suprimidos alegados na peça de ingresso.
Letra B, a liquidação pode ser feita de forma genérica. Letra C, a liquidação dos pedidos não é uma obrigatoriedade na petição inicial. Ou letra D, a liquidação dos pedidos não necessariamente guarda relação com os fatos narrados na peça de ingresso. E a questão certa é a letra A. A liquidação dos pedidos deve ser feita de forma ordenada, condizente com os direitos suprimidos e alegados na peça de ingresso. Falamos isso, né? Agora é uma necessidade, tá? Se você não fizer a liquidação dos pedidos, a sua petição inicial, o juiz pode mandar você emendar a petição inicial, refazer essa parte, porque a liquidação é uma necessidade, certo? Vamos para o próximo? Após a reforma trabalhista de 2017, a figura do preposto sofreu algumas alterações importantes. Entre elas, o preposto não precisa ser empregado da empresa e não precisa ter conhecimento dos fatos. Letra B, o preposto obrigatoriamente precisa ser empregado da empresa, mas não precisa ter conhecimento sobre os fatos. Letra C, o preposto não precisa ser empregado da empresa, porém, precisa ter conhecimento sobre os fatos. E letra D, o preposto só pode ser o dono da empresa. E a nossa resposta certa é a letra C novamente. O preposto não precisa ser empregado da empresa, porém, ele tem que ter conhecimento sobre os fatos narrados na inicial. Lembram do que eu disse? O preposto vai falar em nome da empresa. Então, a responsabilidade dele é a mesma responsabilidade da empresa. Tudo que ele disser ou deixar de dizer na audiência, quando perguntado, quando suscitado, né, vai ser de responsabilidade da empresa, tá? Então, se houver uma confissão, por exemplo, por parte do preposto, essa confissão serve também, é a confissão da empresa, tá? Independente se o preposto era ou não empregado da empresa, ok? Pessoal, chegamos ao final da nossa quinta e última aula. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu dou aula dessa forma. Achei uma experiência incrível. Eu estudei pelo Saber Direito quando eu estava fazendo a minha graduação. Sempre que eu entrava no YouTube, sempre que tinha um assunto novo na faculdade, alguma coisa que eu não tinha entendido muito bem, eu ia no Saber Direito, eu assisti muitas aulas aqui do Saber Direito e para mim é uma honra, é um prazer poder vir aqui e dividir um pouco do conhecimento que eu fui adquirindo durante a graduação e depois dela. Então, muito obrigada a todos vocês que assistiram essa aula até o final. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que tenha ficado ambígua ou mal explicada ou não explicada, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe os comentários aí nesse vídeo. Eu me proponho a vir, a ler os comentários de vocês, a responder as questões de vocês, a ajudar nos estudos, no cotidiano de cada um de vocês, tá? O Saber Direito não é só para estudantes de direito, né? Então, todo mundo da sociedade civil que tenha curiosidade sobre os seus direitos, né? Sobre o direito trabalhista, que está em tudo, né? Está no meio de tudo, de todas as nossas relações de trabalho. Então, seja bem-vindo, espero que tenha ficado claro todas essas aulas e qualquer dúvida, basta me procurar aqui mesmo nos comentários ou nas redes sociais, né? Meu Instagram é @jualveserpa e aí pode me fazer perguntas lá, o Instagram é aberto, podem me fazer perguntas e para mim será um prazer, uma honra respondê-las. Meu nome é Juliana Alves Serpa, sou professora de Direito, sou advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal e vice-presidente da Comissão de Direitos Autorais, Individuais e de Entretenimento da OAB-DF. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.